Vamos ler o texto da palavra que o pastor Jairo nos trará nessa manhã. Está em Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25, versículos 29 a 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: "Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto", por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: "Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho." Disse Esaú: "Estou quase morrendo. De que me vale esse direito?" Jacó, porém, insistiu: "Jure primeiro." Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Bom dia. Isaac tinha 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú mais velho e Jacó mais novo. E um dia, Esaú, voltando do campo, estava muito faminto, e Jacó estava preparando comida, segundo a Bíblia, um ensopado de lentilhas. E como Esaú estava com muita fome, Jacó aproveitou a ocasião e lhe ofereceu essa sopa para ele e solicitou em troca o seu direito de primogenitura, o direito do filho mais velho. E nós conhecemos muito bem essa história, E Esaú acaba realmente vendendo o seu direito de filho mais velho em troca de um bocado de comida. Nós vamos hoje estudar entre essas duas personagens apenas Esaú. Esaú, como eu falei, nasceu primogênito e ele era muito amado pelo seu pai Isaac. Ele já nasceu com direito de receber herança, como primogênito. Porém, ele acaba vendendo esse direito a seu irmão mais novo, Jacó. Por quê? Porque ele estava faminto e ele não conseguia controlar esse desejo, quase imperativo, de querer comer e encher a sua barriga, com o que estivesse na sua frente. E ele acabou vendendo, digamos assim, seu direito a seu irmão mais novo, Jacó. O problema reside no fato de que Esaú desprezou seu direito como filho mais velho. E o que seria esse direito de primogenitura em termos do Novo Testamento? Nós precisamos, para tanto, ver uma passagem no Novo Testamento que diz o seguinte, por favor, primeiro slide, Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Muito bom. Então, esse direito do primogenitura pode ser correspondido, digamos assim, a essas bênçãos espirituais, as bênçãos espirituais que vêm das regiões celestiais. Ele desprezou, para falar a verdade, ele desprezou essas bênçãos espirituais vindas de Deus por bênçãos materiais. Então, essa foi a tolice, o grande erro que o Esaú cometeu. Porque estava com fome, ele simplesmente ignorou as bênçãos celestiais e agarrou nos bens materiais para satisfazer a sua fome, a sua sede. Se Esaú fosse um homem de fé, de verdade, um homem que tivesse noção do que estava acontecendo, quando seu irmão mais novo ofereceu uma sopa de lentilhas, ele, na verdade, deveria ter repreendido seu irmão mais jovem, Jacó. Tipo assim: "Ô irmão, você pensa que eu sou bobo, idiota? Está querendo comprar meu direito de filho mais velho por um bocado de comida? Se você percebe que eu estou com fome, você devia preparar uma sopa, uma comida, me oferecer de graça.
e não aproveitar da minha situação de fome e sede, né, para tirar vantagem em cima de mim. Ele devia ter até admoestado, repreendido e criticado seu irmão, mas o Esaú não fez isso, porque ele parece que não tinha noção da importância, né, da preciosidade, né, do seu direito como filho mais velho, como herdeiro. Eu acredito que Esaú não cometeu apenas um erro, uma tolice, mas ele já tinha esse tipo de pensamento há muito tempo e Jacó, muito esperto, percebeu isso. Por isso fez esse tipo de proposta a ele. No versículo 34, vamos dar uma olhadinha, diz o seguinte: então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Tá? Um teólogo estudou essa passagem em hebraico original, né? E eu vou ler essa sentença em hebraico. Minha pronúncia é totalmente errada, mas é mais ou menos assim: Wayakal, Wayeshetu, Wayakam, Wayerak. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. Wayakal, Wayeshetu, Wayakam, Wayerak. Uma coisa que vocês percebem, embora não conheçam o hebraico, eu também só me lembro de ter estudado hebraico, não me lembro mais, tem essa palavra wa. Em hebraico, wa significa e. Então, se a gente for traduzir essa sentença, no pé da letra, seria o seguinte: Esaú comeu, e ele bebeu, e ele levantou-se, e ele foi embora. Ele comeu e bebeu, e levantou-se, e foi embora. Esse artifício literário tem um nome, chama-se gradação. É uma forma que as pessoas utilizam para enfatizar, para reforçar a ideia de que o agente estava concentrado, estava focado somente naquilo que ele estava fazendo. Em outras palavras, Esaú só estava interessado em comer e beber. Tá? Ele não estava nem por aí com seus direitos de primogenitura, o que viriam depois, o que viria depois, né? As bênçãos que ele recebeu, né? Pela linhagem, Abraão, Isaac e ele, né? Então ele simplesmente desprezou tudo isso naquele momento e simplesmente se concentrou totalmente na sua fome, na sua sede, na satisfação da sua sede e na sua fome. Ele não estava interessado nas bênçãos da aliança, né, que foi estabelecida, afirmada entre Deus e seu avô Abraão, com seu pai Isaac, e por direito com ele também. Aliás, o autor do livro Hebreus, no Novo Testamento, diz o seguinte em relação a Esaú, por favor. Ele disse que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então, o autor do livro Hebreus chama Esaú de imoral ou profano. Na Bíblia, segundo linguagem de hoje, né, a palavra profano é substituída por aquele que não leva Deus em consideração. Quer dizer, Esaú não levou em consideração Deus. Ele não levou em consideração as bênçãos celestiais dadas por Deus. Era um homem que vivia única e exclusivamente em função da obtenção de bens materiais. Ele era um cara muito imediatista no que tange na satisfação de suas necessidades básicas: comer, beber. Esta era a cosmovisão, era a fé do Esaú, né? Ele sempre procurava buscar mais bens materiais, seculares, do que as bênçãos espirituais. Não somente não buscava, ele não valorizava as bênçãos que ele já tinha recebido de Deus. Bom, como consequência, o que aconteceu? Nós sabemos muito bem, né, que esta bênção
oriunda da aliança que Deus estabeleceu com Abraão e Isaque, acabou sendo repassada, digamos assim, para não Esaú, mas para seu irmão mais novo, Jacó, concedendo-lhe 12 filhos, que mais tarde se tornam 12 tribos, né, de Israel, né? A descendência se espalhou por toda a terra, conseguiram ocupar a terra prometida, e lá eles conseguiram constituir uma grande nação. E entre seus descendentes, nós sabemos muito bem que nasce o Messias, Jesus Cristo. Baseado nessa passagem que nós acabamos de ler e explicar o contexto, né, o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos perguntar para nós mesmos, refletir, se nós não estamos cometendo o mesmo erro, a mesma tolice que Esaú cometeu. E se nós estamos cometendo o mesmo erro, está na hora de a gente tomar conhecimento disso e nos arrepender dessa grande tolice que Esaú cometeu no Velho Testamento. Nós que somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. A Bíblia fala que nós somos herdeiros do reino de Deus, das bênçãos celestiais. Nós fazemos parte do povo de Deus. Mas se nós que somos povo de Deus, não estamos famintos nem sedentos da justiça de Deus, mas ao contrário, nós estamos com fome e sede das coisas seculares, bens materiais, o mundo se aproxima de nós da mesma forma que o Jacó se aproximou de Esaú, fazendo a seguinte proposta: ei, vou te dar um ensopado de lentilhas e você vende a sua fé para mim. E é assim que o mundo nos se aproxima da gente. Negue Jesus Cristo. Essa fé que você tentou preservar com tanto esforço nesses últimos tempos, venda. Fé, religião, vida espiritual, será que é tão importante assim? Será que a fé vai ajudar você a colocar mais um prato na mesa? Venda. Pode vender, não tem problema, isso não vai gerar grandes problemas. Aliás, não vai perder salvação. Também não vai ser atingido por um raio agora, imediatamente, só porque você vendeu mais um pedacinho de sua fé em Cristo Jesus. Acho que Esaú pensou dessa forma, e talvez nós estejamos também pensando da mesma forma. Ninguém está olhando. Um defeito aqui ninguém vai perceber, venda. Mas são esses pequenos erros, essas vendas de pequenos pedaços de sua fé, que quando são acumulados, podem acarretar em resultados desastrosos. Eu sei que a situação está difícil para todo mundo, né? E nessas horas, o que nós fazemos? Na fome, na sede, na escassez de bens materiais, o que nós fazemos é a gente abrir o nosso cofre e começar a tirar tudo que a gente tinha guardado nele. É abrir nosso depósito, nosso armazém e tirar os bens que a gente tinha guardado, tinha acumulado nesses últimos tempos e começar a vender um por um. Vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo. Só que a gente não pode vender nossa fé. Por mais que a situação esteja feia, nós não podemos vender quem nós somos. Pode vender isso, pode vender aquilo, mas fé não. Nós não podemos fazer a mesma coisa que Esaú fez. Se você começa a negociar com o mundo, no fim, sabe o que vai acontecer? Você acaba se vendendo. É o que acontece com todo viciado em jogos. Nós sabemos como é que a vida dele termina, não é? Ele começa a jogar, pede dinheiro, tá? E o que ele faz? Ele mete mão na escritura de imóveis que ele tem, ele vende casa, ele vende loja, às vezes vende até esposa, às vezes vende até seu próprio órgão interno, vende um rim.
pedacinho de fígado. E mesmo assim, quando não tem mais dinheiro, o que ele faz? Ele vende sua própria vida, ele coloca como hipoteca, como penhor a sua própria vida, pede emprestado dinheiro, ele joga lá e perde de novo. Daí, a partir daquele momento, ele vira escravo de alguém. E é assim que, viciado em jogo, termina a sua vida. Nós fomos salvos pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos, nós ganhamos a vida eterna, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. É uma bênção incomparável, mas Esaú não reconheceu a importância dessa bênção celestial vinda diretamente de Deus. Ele vendeu seu direito de filho mais velho. Ele simplesmente desprezou o que ele era, segundo a bênção de Deus dada a ele. Por isso, versículo 32, dá uma olhadinha, 32, o que ele diz? Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Estou quase morrendo de fome, estou quase morrendo de sede. De que me adianta esse direito, esse negócio de, sei lá, bênçãos espirituais, a fé, amor, misericórdia, vida eterna? Não me ajuda em nada. Estou com fome agora, estou com sede agora. Eu quero comer, eu quero encher minha barriga. Talvez esse versículo seja um versículo que descreve, desculpa, mas exatamente, corretamente, precisamente a nossa situação atual. Porque a situação está difícil, você não está conseguindo pagar nem o aluguel do seu apartamento, da sua loja, né? Você está atrasado no pagamento da mensalidade escolar de seus filhos, a situação está russa. De que vale fé? De que vale, que adianta, né, eu tentar preservar minha fé, a dignidade como cristão, como filho de Deus? Vou vender. Nós estamos constantemente, na verdade, expostos a esse tipo de tentação, todo dia. Se eu não comer agora, talvez eu não terei outra oportunidade. Eu vou comer primeiro. Eu vou engolir primeiro. Depois eu me arrependo, aí se resolve tudo. Deus vai me entender. Irmão, fui participar de uma conferência, né, uma reunião ordinária do presbitério, que aconteceu na cidade de Assunção, Paraguai. Né? Aliás, os nossos 4 presbíteros fizeram a prova, o exame, e passaram com nota excelente, né, os 4. E a todos os que estavam presentes naquela reunião, foi dado um crachá como este. Tá? Então aqui consta meu nome, Chondo Myung Moksaya, Pastor Jairo, Brasil e assim por diante. E durante 3 dias, aonde quer que eu estivesse, o que quer que eu estivesse fazendo, eu tive que colocar esse crachá no peito. Tá? Então, no hotel onde a gente ficou hospedado, no restaurante, no refeitório, no local onde as reuniões aconteceram, quando eu andava pelas ruas de Assunção, né, nós tivemos que usar esse crachá. Quando tudo terminou, né, foi na quinta-feira de manhã, quando eu estava fazendo malas, eu olhei por esse crachá e ia jogar fora no lixo, porque não vai adiantar nada. Mas aí eu resolvi guardar e trazer para cá, porque esse crachá me fez refletir. Refletir o quê? Eu acho que todos nós deveríamos usar um crachá como esse, aonde quer que nós estivéssemos. Não somente aqui na igreja, não somente durante a reunião de um presbitério importante, mas na loja em que você trabalha, na casa onde você mora, na escola, ou durante a sua viagem ao exterior. Acho que cada um de nós devia usar uma coisa assim, que pudesse nos identificar, que eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou conselheiro, eu sou diácono, eu sou membro da Igreja Unida, para que esse crachá pudesse me ajudar a tomar decisões corretas,
que pudesse me influenciar a tomada de comportamentos condizentes à minha identidade espiritual. Mas o que é que nós fazemos? Nós simplesmente colocamos isso aqui, aqui, esquece. Que fazemos o que não deveríamos fazer. Porque estou com fome, porque estou com sede. Você pode perder, você pode vender, você pode até trocar tudo, menos quem você é. Que você é herdeiro de Deus, que você é povo de Deus, você é filho de Deus, que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma reputação, nós temos prestígio, nós temos imagem, nós temos um nome a preservar. Esaú, parece que ele não tinha noção de quem ele era. Ele não tinha noção quão importante era esse direito que ele tinha. Eu espero que você também não pense da mesma maneira como Esaú pensou. Que você é cristão, que você é membro da Igreja Unida, e as delegações, as responsabilidades, as missões, as vocações que Deus tem colocado no seu coração, tem uma importância muito grande, que você jamais poderá trocar essas bênçãos celestiais por um doce que agrada ao seu paladar, neste momento. Porque se você desprezar quem você é, o mundo vai desprezar quem você é. Por míseros 1.000, por míseros 10, 100 reais, se você pratica um ato ilícito, você vende sua fé em troca de 10, 100 reais, a sua fé vale isso, 10, 100 reais. Uma criança tinha uma pedra de diamante, cujo tamanho se igualava ao tamanho do seu olho. Grande, diamante desse tamanho. Eu não sei quanto vale. Nem a criança sabia quanto valia. Aí chegou um homem, um adulto, se aproximou dela e disse o seguinte: olha, você não quer trocar essa pedra de diamante com essa bala que tem tamanho do seu olho? Uma proposta bastante tentadora para a criança que não sabe quanto uma pedra de diamante vale. Conclusão, a criança trocou. Para a criança, uma pedra de diamante, cujo tamanho se iguala a seu olho, tem valor de uma bala que tem tamanho do seu olho. Foi a tolice que Esaú cometeu. E talvez nós estejamos cometendo também. Nós reconhecemos, ninguém é bobo aqui, nós reconhecemos que nós precisamos do pão, nós precisamos de ensopados de lentilhas, nós precisamos de bens materiais. Quem é que não sabe disso? Nós sabemos. A saúde é importante, nós temos que ter um lar importante, nós temos que ter um emprego, nós precisamos de meios de locomoção. Quem é que não sabe disso? Nós sabemos, nós precisamos dessas necessidades, mas você não pode trocar algo que é super importante por uma coisa que é menos importante. Houve inversão de prioridades no caso de Esaú. Por isso, João, capítulo 6, 27, diz o seguinte: não trabalhem, por favor, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, e não para a comida que se estraga. Irmãos, você não pode desprezar o que Deus te deu, não apenas em termos de bênçãos materiais, mas pelo que você é, porque Deus assim te chamou, que você é filho de Deus, que você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, você é salvo, você tem vida eterna, você é pastor, você é presbítero, você é um servidor, um obreiro. São as bênçãos celestiais que Deus nos deu.
E você não pode desprezar esses atributos espirituais. Não pode desprezá-las como se elas fossem um ferro velho que pode ser vendido a qualquer preço. Da mesma maneira, você também não pode abusar das bênçãos celestiais que Deus te deu, trocando-as por coisas que satisfarão seus desejos egoístas. Isso também é uma forma de você desprezar as bênçãos celestiais que Deus lhe concedeu. Você se lembra qual é o terceiro entre 10 mandamentos? Qual é o terceiro mandamento? Alguém se lembra? Bom, não tomarás em vão o nome do Senhor. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Em outras palavras, não faça o uso do nome do Senhor em vão. Em outras palavras, não abuse o nome do Senhor. Não abuse da sua posição. Não abuse da sua carreira. Não abuse da sua autoridade. Não abuse das bênçãos celestiais que Deus te deu como filho de Deus, como herdeiro, para obter vantagens momentâneas, efêmeras, para satisfazer seu ego, para satisfazer sua fome e sede. Isso também é desprezar as bênçãos celestiais de Deus. Eu vou contar uma história que realmente aconteceu nos Estados Unidos, Califórnia, cidade de Los Angeles. Havia na Koreatown um restaurante muito famoso, né, no mesmo lugar, de longa data, né, famoso por qualidade, né, do prato que eles tinham, era muito gostoso. Só que você sabe muito bem que uns anos atrás a crise financeira, né, chegou que nem tsunami, né, atingindo muitas pessoas nos Estados Unidos, e muitas lojas se fecharam, restaurantes também tinham que abaixar a porta e tudo mais. Era uma crise financeira muito brava, severa. E o dono desse restaurante também entrou, né, nessa crise e estava perdendo seus clientes. Daí ele bolou um plano, uma estratégia, né? Ele resolveu baixar o preço da comida. Um prato que ele vendia por $8, ele baixou para $3,50. Então imagina, para cliente, para consumidor, é uma boa notícia, é um verdadeiro evangelho. Puxa, pagava ontem $8 e hoje eu pago pelo mesmo prato $3,50. Então, o que aconteceu? Isso atraiu muitos fregueses novamente, né? Enquanto as cadeiras e mesas de outros restaurantes estavam vazias, né, lá estava cheio de gente fazendo fila para comer. Bom, assim, durante alguns meses, aquele restaurante lucrou muito. Só que num belo dia, na calada da noite, o que aconteceu? O dono do restaurante simplesmente sumiu, foi embora, fugiu. A história conta que, na verdade, o que ele tinha feito é o seguinte: havia outras lojas, empresas, supermercados que forneciam materiais para ele, né? Tipo verduras, sei lá, carne e assim por diante. E como ele era um homem que inspirava confiança, ele mantinha bom relacionamento com ele, sempre pagava na hora certa, tal, né? E ele era dono daquele restaurante por muitos anos, né? Então ele fez uma proposta, tipo assim: olha, vocês me fornecem os materiais e, como nós estamos em crise, eu vou trabalhar para valer e só vou poder pagar vocês daqui a tantos meses. Como ele era um homem de confiança, sempre cumpria a sua palavra, né, as fornecedoras concordaram com esse tipo de proposta. Em outras palavras, ele usou a sua confiança, a confiança que, aliás, outras pessoas tinham nele, como hipoteca, como penhor, como garantia. E ele acabou não cumprindo essa promessa. Juntou todo o dinheiro e foi embora.
Irmão, semana retrasada, o mundo inteiro ficou chocado com a notícia de que Volkswagen, nossa, a maior indústria automobilística do mundo, com 78 anos de história, de fundação, uma empresa que produzia 1,000,000 대, 얼마야? 1,000,000 대. Sei lá, 1 milhão, 10 milhões de automóveis por ano, né? Que inspirava confiança, né? Enganou consumidores, colocando um software que reduzia, né? Não é, a emissão de poluentes durante a vistoria, né? E esse ato deliberado, intencional, foi descoberto. Volkswagen, 78 anos de história, de confiança, de construção de uma imagem, né? Impecável, né? Lançou mão dessa imagem que eles construíram nos últimos 80 anos para enganar os consumidores, para obter lucro ilícito. Bom, resultado, você sabe muito bem que foi determinada uma multa de quanto? 180. Bom, eu não sei quanto é isso aqui em português. 180억 달러. Alguém traduz aí, que eu sou muito ruim de número. 180, acho que 18 bilhões de dólares. Tem que pagar multa de 18 bilhões de dólares, fora os processos de indenização que vão chegando de diferentes países para quais a empresa tinha vendido os seus automóveis a diesel. O resultado é muito claro, né? Perdeu o dinheiro, tudo que tinha engolido vai ter que vomitar, e a fama, reputação, prestígio, que com muito trabalho e custo eles construíram nos últimos 78 anos, vai embora. Irmão, isso que vai acontecer se você começa a vender sua fé pedaço por pedaço. Quando o mundo faz aquela proposta muito tentadora, venda um pedacinho de sua fé e eu te dou um ensopado de lentilhas para matar sua fome, sua sede, resolver seu problema de imediato. E alguns comentam, mas o mundo não sabe quem você é. O mundo não sabe se você é pastor, o mundo não sabe se você é cristão, o mundo não sabe se você é membro daquela igreja chamada Unida. Não, mesmo que saiba, o mundo não liga para isso. Portanto, venda a sua fé. Quando essa tentação vier se aproximar de você, por favor, lembre-se do que um jovem falou, mais ou menos 500 anos atrás, que é por favor, slide, que é Michelangelo. Em 1508, Papa Júlio II chamou Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina em Vaticano com desenho. E ele pintou o afresco famoso chamado Criação de Adão, ou em coreano é Chanjichangjo, criação do universo, né? E ele levou 4 anos para pintar aquele vasto, extenso templo da capela. Veja o tamanho da pessoa, né? Lá embaixo, né? E durante 4 anos ele pintou, ele encheu todo aquele espaço com afresco, pinturas. Ele não ficou pintando assim, de pé, numa posição confortável, mas deitado numa tábua de madeira, sei lá, ele teve que pintar. Ele trabalhou e trabalhou e trabalhou muito. Como ele trabalhou,
numa posição muito desconfortável, ele acabou adquirindo um monte de artrites, um monte de espasmos musculares, né? E os espinhos da pintura caíram sobre seus olhos e ele acabou também tendo problemas oculares. E durante 4 anos, afincos, ele trabalhou. E quando ele estava pintando o teto da Capela Sistina, o engraçado se aproximou e disse o seguinte: ó, meu caro jovem, não se mate, né, em trabalhar demais. Por que tantos detalhes, né? Porque para uma pessoa que está lá embaixo, olhar para o teto, ele não vai perceber, por exemplo, isso é uma parte que eu vou acrescentar, ele não vai perceber se você pintou a unha, se você, sei lá, fez uma dobra aqui no manto, numa roupa, né? Um fio de cabelo a mais, a menos. Quem está lá embaixo não vai enxergar nada disso, então pinta mais ou menos, ninguém vai perceber, ninguém vai saber. Quando esse engraçadinho falou isso, a jovem Michelangelo, segundo a lenda, ele respondeu da seguinte forma: mas Deus sabe e eu sei. Tá. Embora as pessoas não saibam, Deus sabe e eu sei. Irmão, talvez o mundo não saiba que você é um pastor, talvez o mundo não saiba que você é cristão, que você é filho de Deus, você é membro de uma igreja, talvez o mundo não saiba que você é presbítero ou é diácono. Mas mesmo assim, se você começa a vender a sua fé pedaço por pedaço, a sua identidade por pedaço, jamais você poderá alegrar o coração do nosso Deus Pai. Mesmo que a sua fé tenha tamanho de um grão de mostarda, você não pode abandoná-la. Porque se você começar a vender a sua fé pedaço por pedaço, no fim, sabe o que vai acontecer? Você não somente vende a sua fé, mas você vende até a semente da sua fé. Eis o grande problema. Você que é pai e mãe, você pode vender tudo, menos a semente da fé cristã. Você precisa mostrar para os seus filhos que você vive conforme a fé. Precisa mostrar que o justo vive pela fé. Você precisa mostrar a dignidade, o prestígio do fato de ser o povo de Deus diante dos seus filhos. Você precisa plantar a semente da fé no coração dos seus filhos. Embora seja tão pequena quanto uma semente de mostarda, ela precisa ser plantada. E para poder plantar essa semente, você precisa ter essa semente. Como você poderá plantar uma coisa que você não tem? Você está com fome, está com sede, mas não pode vender em troca de bens efêmeros a semente da fé que um dia vai produzir frutos. Cientistas têm uma grande preocupação em relação a como alimentar a população mundial. Você sabe que daqui a 40 anos a população mundial vai ultrapassar 90억이면 얼마죠? 90억? Alguém me ajuda aí? É isso aí, tá? Como é que vou alimentar? Né? É a preocupação dos cientistas. Como é que nós vamos alimentar mais de 90억? Né? Por isso, slide, por favor. Em 2008, o governo norueguês investiu 90 milhões de dólares, se não me engano, 90 milhões de dólares, para construir esse tal de Global Crop Diversity Trust. É um tipo de armazém, um tipo de depósito, onde eles guardam, conservam sementes das mais diversas espécies de cereais.
E nesse depósito são guardadas, então, muitas coisas, sementes de cereais e assim por diante. O governo coreano, por exemplo, também guarda nesse depósito 13 mil diferentes sementes. E não somente o governo coreano, em muitos outros países também. Porque se conseguir manter esse lugar a uma temperatura de menos 18 graus, tá? Essas sementes podem ser preservadas com sua total vitalidade. Por exemplo, uma semente de cevada, pode ser preservada com sua total vitalidade por 2.000 anos. Trigo, 1.700 anos. E cana-de-açúcar, que é tão comum em nosso país, né, pode ser preservado durante 20.000 anos. Irmãos, cientistas investem, governos investem, entidades investem para garantir comida para seus futuros filhos, descendentes. E vamos aprender com eles, irmãos. Eu acho que cada um de nós devia construir um depósito como esse no coração. Você precisa construir um armazém como esse no seu coração, onde guarda a sua fé, senão as sementes da fé, para que você possa plantar no coração dos seus filhos, para que você possa plantar no coração dos seus netos e bisnetos. Em plena Segunda Guerra Mundial, em 1941, exatamente no mês de setembro, a tropa alemã sitiou a cidade russa, chamada Leningrado, atual São Petersburgo, por 900 dias. Historiadores contam que, durante esses 900 dias, mais de 1.500.000 russos morreram de fome. Tá? Mais de 1.500.000 russos, cidadãos daquela cidade, morreram de fome. Agora, nessa cidade havia um laboratório, um depósito como esse, né? E havia cientistas cuja função era preservar as sementes. E sob sua tutela e seus cuidados, havia nesse depósito, nesse laboratório, mais de 400.000 sementes diferentes. E esses cientistas acreditavam que essas sementes que iriam alimentar seus filhos e seus descendentes no futuro. E fizeram de tudo para que as pessoas famintas não invadissem o laboratório e roubassem essas sementes, raízes e alguns frutos que eles tinham guardado lá. Era um inverno frio, sem comida, mas esses cientistas se trancaram por dentro para que ninguém pudesse entrar, para preservar, para conservar aquelas sementes. Bom, esses cientistas morreram lá dentro. E quando eles abriram a porta daquele laboratório, um cientista que era especialista em amendoim morreu com um saco de amendoim nos seus braços, congelado à sua mesa. Eles podiam muito bem comer, se alimentar daquelas sementes, das raízes, de alguns frutos que eles guardavam lá dentro, para poder prolongar sua vida. Mas eles fizeram questão de preservá-las. Preferiram morrer a comer aquelas sementes, porque estavam pensando no futuro das gerações vindouras dos seus filhos. Irmãos, para encerrar a mensagem dessa manhã, eu sei que você está com fome, eu estou com sede, dificuldades são cada vez maiores, o futuro não é tão certo como a gente espera, né? Começa a vender um artigo, outro artigo,
começa a cortar as despesas, né? Começa a diminuir gastos, fazendo tudo, né, para superar essa fase difícil, mas, por favor, jamais venda a sua fé em troca de nada. Jamais. Daniel preferiu ficar com a fé, a abandoná-la, mesmo quando estava na cova de leões. Seus amigos também preferiram ficar com a fé deles a abandoná-la, mesmo estando no meio de uma fornalha. Irmãos, como pais, nós precisamos passar isso para os nossos filhos. A semente da fé, embora tão pequena como um grão de mostarda, ela precisa ser preservada, conservada. E nós precisamos plantar isso no coração dos nossos filhos. Claro que grão de mostarda, agora, neste momento, não tem nenhum poder. Mas quando é plantado, vai crescer. E um dia vai virar uma grande árvore. Da mesma forma, essa semente da fé, embora pequena agora, uma vez plantada, um dia, ela vai crescer e ficar uma fé grande e gerar muitos frutos. O futuro de nossas crianças, nossos filhos, depende disso, irmão. Vamos orar? Que o Santo Espírito nos ajude, Pai, para que nós não caiamos nessa tentação de querer vender nossa fé pedaço por pedaço para satisfazer nossa fome e nossa sede, para resolver os probleminhas de cada dia. Não cometamos a mesma tolice, o mesmo erro que Esaú cometeu. Trocar coisas pequenas, Pai. Trocar nossa fé por coisas pequenas, Pai. Trocar o que é eterno pelo que é efêmero. Nos ajude. Santo Espírito, nos ajude. Isso que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.